Vamos pegar um exercício então de aletas aqui do livro do Incrópera, o exercício 3.108, onde você tem um coletor solar. Então, como é que funciona o coletor solar? Vou ler com vocês. Tubos de cobre estão fixados à placa absorvedora de um coletor solar, conforme mostrado nessa figura. A placa absorvedora, feita com liga de alumínio, possui 6 milímetros de espessura, tá aqui a placa absorvedora, e é isolada termicamente na sua superfície inferior. Entre a placa de cobertura e a placa absorvedora, você tem um espaço com vácuo, então que impede a perda de calor por convecção aqui, né? Os tubos encontram-se espaçados entre si a uma distância L de 0,20 metros e está passando água dentro desses tubos aqui. Na temperatura uniforme, né, de equilíbrio, essa temperatura da água atingida é de 60 graus Celsius, em condições de regime estacionário, nas quais o fluxo radiante líquido que atravessa aqui, então, chegando na placa absorvedora, é de 800 watts por metro quadrado. E aí ele pergunta quais são as temperaturas máximas na placa e a taxa de transferência de calor para a água por unidade de comprimento do tubo. Note que o fluxo de radiação representa o efeito líquido da absorção da radiação solar pela placa absorvedora e da troca de radiação entre a placa absorvedora e a placa de cobertura. Você pode supor que a temperatura da placa absorvedora exatamente acima de um tubo seja igual à da água, ok? Então, vamos compreender o que está acontecendo aqui no exercício, né? Se tem um coletor solar, chega um fluxo radiante aqui na placa absorvedora e aí ele quer saber qual que é a temperatura máxima atingida na placa absorvedora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é a aleta, quem é a base aí no caso, né? Então, observe que em regime estacionário, a temperatura da água já atingiu o máximo dela, de 60 graus Celsius. Então, aqui começa a ter um equilíbrio de transferência de calor por condução aqui, da temperatura da água, né, que passa pelo tubo e é transferido na placa absorvedora. Então, cada tubinho desse aqui tem a sua contribuição de transferência de calor quando atinge a temperatura de 60 graus Celsius. Ou seja, se você for analisar a transferência de calor por condução aqui na placa para cada tubo, vai chegar a uma temperatura máxima aqui quando atingir a metade da distância entre um tubo e outro. Então, esse tubo transfere calor da água para a parede do tubo, que é transferida para a placa absorvedora, que vai até o outro tubo. E esse tubo aqui é a mesma coisa. Então, quando chega aqui bem no centro dessa distância L, né, L sobre 2, você tem a sua temperatura máxima. Então, a gente vai analisar a transferência de calor, nesse caso, para esse determinado volume de controle, onde a aleta aqui é a metade dessa distância L sobre 2 da placa absorvedora. Se você virasse, então, no caso, o seu tubo, né? Se você virasse o seu tubo assim em pé, seria como você estivesse analisando essa placa absorvedora bem encostada aqui no tubo, né? Assim, essa placa absorvedora encostada no tubo, e aqui então seria a metade da distância entre o tubo e o outro e seria a aleta. Bem, por que aqui eu vou ter que analisar o balanço de energia em termos diferencial novamente? Observe que nesse caso o fluxo está sendo atingido aqui nessa aleta, e aí a gente não analisou nenhum caso assim para dedução daquelas expressões dos tipos de aletas conhecidos. Então, a gente vai ter que analisar
Em termos diferenciais, o que está acontecendo no balanço de energia aqui no caso, para chegar na expressão final e aí aplicar as condições de contorno para achar as constantes e finalmente encontrar a equação final. Então, adotando o nosso volume de controle, aqui entre a base e até a metade aqui do meu comprimento conhecido, eu tenho novamente em regime permanente tudo que entra menos que sai, né? Energia de entrada menos energia de saída. Em termos diferenciais, então, tá entrando um Q de X aqui, né? Novamente um Q de X. Tá saindo um Q de X mais DX. E tá chegando aqui também na minha placa absorvedora um fluxo radiativo. Como eu quero por unidade de comprimento de tubo, então Q' de X mais um fluxo conhecido vezes o dx, né, que eu estou analisando aqui, menos o Q de X mais dx igual a zero. Tratando-se pela lei de Fourier, eu tenho que o Q' de X aqui no caso não é a área, mas a espessura T dada, né? Que a área seria, aqui no caso eu estou dividindo por L. E o que está saindo, Q de X mais dx, pela lei de Fourier, substituindo aí com a série de Taylor em cada primeira ordem, novamente. Os dois primeiros termos se cortam e estou somando aqui um fluxo de radiação vezes o dx. Ok, tudo que entra menos o que sai. Então, menos vezes o menos K aqui ficou positivo. E aí eu tenho essa seguinte expressão aqui. D ao quadrado de T, dx ao quadrado, já passei o K e o T dividindo aqui pela expressão toda, e aí ficou fluxo de radiação sobre KT igual a zero. Para poder resolver essa equação aqui diferencial, então, estou resolvendo ela por separação de variáveis, mesmo a técnica de separação de variáveis, porque isso tudo aqui é uma constante, então eu passo para o outro lado, negativo, primeiro a integral, aparece o termo x aqui, mais uma constante de integração, e a segunda integral aparecendo um termo aqui de x ao quadrado, mais um termo x aqui e a segunda constante de integração. E aí, então, a gente vai adotar agora as condições de contorno para poder solucionar essa equação, achar as constantes e solucionar essa equação. Então, as duas condições de contorno aí conhecidas, né? A gente conhece a temperatura da base, que ele pede para menosprezar a espessura do tubo, considerar a temperatura interna da água igual a temperatura na saída da espessura do tubo, então é igual a 60 graus. E aí, se você aplicar essa primeira condição, né, de contorno na solução geral aqui, 60 graus, temperatura de zero, quando x igual a zero, é igual a 60 graus. Então, x igual a zero aqui, x igual a zero aqui, você acha que o seu C2 é igual a 60 graus Celsius. A segunda condição de contorno, bem no centro da distância, né, quando L é igual a 2, você não tem variação de temperatura. Sua temperatura é constante, é igual a temperatura máxima. Então, você tem que a derivada da temperatura ali em x, quando x é igual a L sobre 2, é igual a zero. E aí você substitui aqui, né? Primeiro você vai achar a derivada do seu perfil de temperatura, né? Vai ficar dt dx, quando x igual a L sobre 2, é igual a zero. Então, 2x aqui, derivada vai dar 2x, já vou cortar com aquele 2 ali, é igual ao menos fluxo de radiação vezes x sobre KT mais C1 e o C2 vai embora. Bem, aí você substitui aqui o x por L sobre 2 e acha o seu C1.
Então, C1 vai ser igual a fluxo de radiação vezes L sobre 2kT. E volta e substituir essas constantes na sua equação geral, né? Então, a sua equação geral, T de x é igual a menos fluxo de radiação, x ao quadrado sobre kT, sobre 2kT, mais fluxo de radiação vezes L sobre 2kT vezes x mais C2, que é 60 graus Celsius. Ok, então você pode colocar isso aqui em evidência também e achar a sua expressão final para a temperatura. E aí você tem então conhecido aqui, né, a sua temperatura da água aqui no caso. Bem, e aí o cálculo da temperatura máxima para o seu perfil vai ser quando x igual a L sobre 2. Quando você substitui aqui, né, x, L sobre 2 e x aqui, todos os valores aí conhecidos, você acha a sua temperatura máxima na placa absorvedora, que dá um valor de aproximadamente 64 graus Celsius, ok? A outra pergunta que ele faz, qual que é essa taxa de transferência de calor que se dá, né, na aleta, na placa absorvedora, no caso. E aí você tem que fluxo, né, pode ser o fluxo, taxa de unidade de calor por unidade de comprimento de tubo, que ele pede, na verdade. Então, você tem que, pela lei de Fourier, menos K vezes a espessura dt dx. dt dx você já calculou aqui, né? Você encontra aí, substitui aqui no caso, vai na tabela de condutividade térmica, acha a condutividade térmica da placa dada, ele deu a especificação, a espessura ele deu também, e aí você acha um fluxo de calor aproximadamente de 80 watts por metro, ok? Bem, então é isso, e aí fica faltando então a gente ver os conceitos referentes a conjunto de aletas.